Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. O que você tem tanto medo de perder? Gostaria de propor hoje essa reflexão, que você fizesse uma reflexão profunda em si mesmo. O que é que você tanto tem medo de perder? De acordo com um ensinamento fantástico de Buda, nós só podemos perder aquilo a que nos apegamos. Então, a questão é: por que você se apega? Qual a necessidade que você tem? Qual é o impulso original que você tem de se apegar em alguma coisa? Por que é que você precisa juntar na sua vida tantas coisas, digamos assim, nessas coisas, por coisas eu quero dizer, tanto coisas materiais quanto emocionais, como relacionamentos, né? Você já parou para pensar que todas as suas decisões e escolhas na sua vida são baseadas no medo? Não na consciência, não numa compreensão profunda do que uma escolha implica nos seus resultados possíveis, ou até mesmo no bem-estar que isso pode lhe causar. Jamais a sua escolha tem a ver com o bem-estar. Tem muito mais a ver com o medo que você tem dos resultados, da sua frustração, com a não realização das suas expectativas. Por que tanto medo? Da onde vem esse medo? O medo só vem do ego. O ego que tem essa ideia de perda, porque é o ego que precisa amealhar, juntar em torno de si fatores, né? Objetos, relações para se sentir seguro e ter uma sensação de estabilidade, de permanência. E uma coisa interessante é que, com a compreensão profunda, você percebe que a permanência vai contra as leis da natureza. A permanência não é natural. A impermanência é lei. Tudo passa, tudo termina. A mudança, o recomeço, faz parte da natureza. Aliás, como tenho dito, né, constantemente, mudar é viver. Mas, em contraponto, o ego pensa que não, porque o ego sim, o ego chega no momento que ele some e ele morre de medo de sumir. É o ego que tem medo da morte. Porque quando você se aprofunda, você percebe a verdade que você é, você percebe que acima do corpo, além do corpo, você é consciência pura. Então você, na medida em que você se aprofunda no autoconhecimento, no conhecimento de si mesmo, você vai perdendo o medo de perder. Você perde o medo de perder, porque você não tem nada a perder, você é tudo. Você compreende finalmente que você é tudo o que há, você é tudo o que é. Mas até chegar lá, o ego continua imperando. E quando eu falo, né, é importante essa ressalva, que às vezes a gente se apega tanto nas palavras que se torna difícil compreender, né, o que o outro está falando. Quando eu falo na morte do ego, na conquista do ego, são palavras apenas para me expressar. Se o ego morre, se o ego não morre, eu não sei qual é a palavra certa. Não existe uma palavra certa para se expressar. Sabe o que existe? Existe experimentação. No momento em que você experimentar, então você vai saber do que eu estou falando. Aliás, essa é uma verdade que vale para todas as coisas na vida, né? A palavra se torna desnecessária para aquilo que você já experimentou na sua própria pele, que você já vivenciou na sua própria pele. Essa é a verdadeira comunicação, né? A comunicação mental, a comunicação sem palavras. Enfim, então, quando eu falo morte do ego, conquista do ego, diminuição do ego, o fim do ego, são meras palavras, não se apeguem nas palavras. E é o ego que tem medo de perder. Conforme você vai diminuindo o ego em si mesmo, o medo vai sumindo. As suas decisões começam a se basear no seu bem-estar, sim. Porque você começa a compreender a si mesmo
começa a descartar os seus apegos, os seus desejos, e o sofrimento vai diminuindo naturalmente. Isso é natural, porque você passa a fazer as suas escolhas a partir da consciência e não do medo. O apego, você se apega, a maioria das pessoas se apega às coisas mais simples, até mesmo um time de futebol, que lhe dá a sensação de existir, que lhe dá a sensação de poder, um partido político, as ideologias, então nem se fala, as crenças. O que é que faz você se apegar com tanto empenho, com tanto ficar tão aferrado às suas crenças? Isso só pode ser assim, foi assim que eu aprendi, então só pode ser assim. Quando a verdade surge diante de você, você compara com a sua crença e diz, não, isso não pode ser verdade, porque não foi assim que eu aprendi. A minha crença diz o contrário, mas o que é verdade? A verdade ou a crença que você escolheu para você? A crença jamais pode ser verdade, porque se eu tenho uma crença e outra pessoa tem outra, onde é que fica a verdade? No meio. Então ambas têm que se desfazer das suas crenças para abraçar a verdade que está no meio. É isso que acontece no mundo. A verdade não acessa a grande maioria das pessoas por causa dos seus apegos ideológicos, os seus pequenos acreditares, digamos assim, né? As suas crenças, aquilo que eu acredito que seja a verdade e não a verdade em si. O medo é a grande causa da confusão, do caos que existe no mundo. E isso faz muito bem para o ego, porque o ego sobrevive do conflito, é do seu conflito que ele sobrevive. Quando você começar a resolver-se a partir do autoconhecimento, o ego se resolve também. Está aí uma outra palavra que pode ser usada. Resolver o ego. O que não muda nada, são apenas palavras. Por que tanto medo? Por que você se cerca de tanta necessidade psicológica, seus prazeres, todos esses prazeres dos quais você se cerca? Por quê? Porque você tem medo. Você se apega na sua pequena identidade que você foi construindo e ganhando da sociedade ao longo da sua vida. Essa identidade é uma ilusão. É o que você pensa que é a partir do que os outros esperam de você. Mas quem você é de verdade, somente além do medo você vai descobrir. Somente quando você se encarar com coragem, com honestidade, com sinceridade para si mesmo, é que você vai saber quem você é além do medo. Você existe além do medo. E melhor ainda, você só existe além do medo. Portanto, até hoje você não existiu. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.